Olá, galerinha! Vamos a mais uma aula de língua portuguesa, né? E na aula de hoje, nós estaremos trabalhando a terceira oficina da Olimpíada de Língua Portuguesa da sétima edição, certo, pessoal? Com o tema, como já foi apresentado para vocês, o lugar onde vive. Bem, pessoal, como vocês podem ver aí, oficina 3, e hoje nós falaremos sobre os elementos que as crônicas têm em comum. Pessoal, como já foi visto em aulas anteriores, a crônica é um gênero textual que faz parte da tipologia narrativa, certo? Então, consequentemente, por ser uma narrativa, ela vai conter elementos essenciais da narrativa, como, por exemplo, né, vai ter um enredo em si, que vai narrar uma história com início, né, situação inicial, com a situação problema, né, com o clímax, situação problema que é o que gera o enredo, com o clímax, que é aquele momento de maior tensão, e consequentemente nós vamos ter um desfecho também, que é o final da história. E toda narrativa ela vai apresentar alguns elementos essenciais como narrador, como personagens, né, assim também como o ambiente em que a história se desenvolve, que a gente pode considerar também algo como cenário, né? Vai aparecer também o tempo em que a história se desenvolve, né? Tudo isso faz parte dos elementos da narrativa. E a crônica, por fazer parte dos elementos da narrativa, toda crônica vai apresentar esses elementos associados. Além disso, pessoal, gostaria de falar para vocês que nós temos vários cronistas, né, no mundo, no Brasil, e cada autor, que são os cronistas, eles têm sua própria forma de escrever, que vai variar de um autor para outro, certo? E, consequentemente, vai mudar as crônicas entre um autor e o outro. Só que um texto, uma narrativa pertencente ao gênero crônica, vai aparecer elementos que são essenciais, ou seja, mudando de um autor para outro, mas aqueles elementos eles vão ter que conter em toda e qualquer crônica, independente do autor, certo? Que são chamados esses elementos essenciais que nós faremos o estudo hoje. Falaremos também, né, revisando aqui, que a crônica ela é aquela narrativa que o autor, o cronista, ele se baseia em um fato real, ou seja, um acontecimento banal que ele presenciou, para desenvolver suas narrativas, certo? Então, vamos aqui observar quais são os elementos que devem conter em toda e qualquer crônica, independente do autor que esteja produzindo. O primeiro que nós vamos analisar aqui é o título, gente, título sugestivo. Gente, todo texto narrativo ele deve conter um título, e esse título é um elemento essencial de uma narrativa, inclusive da crônica, pois o título ele deve resumir a história em si. Todo título ele tem que se adequar à narrativa. A história em si está adequada à narrativa, e como eu coloquei aí, ele tem que ser sugestivo, ele tem que ser criativo, né? Pois o título ele de certa forma é um fator muito importante para atrair a atenção do leitor, certo? Além de que, como eu já falei, ele tem que estar de acordo com o que a narrativa apresenta. Aqui eu coloquei alguns exemplos de títulos de crônicas, né, que já foram apresentadas na sexta edição da Olimpíada de Língua Portuguesa, certo? Do Boteco da Antônia Dona Maria, Manuel e o Vendedor de Bugigangas, o Sono Roubou o Tempo, O Dia em que a Noite Ficou Vermelha. Podem ver que todos eles são criativos. Isso deve, né, ser uma estratégia do título sugestivo criativo. Bem, vamos falar de um outro elemento aqui que deve conter em toda e qualquer narrativa, que é o cenário, e que o cenário deve ser curioso, ou seja, né, visto a partir de alguma curiosidade que é destacada pelo cronista. Gente, o cenário, como vocês podem ver aqui, é como se fosse um ambiente em que a narrativa se desenvolve em si. Né? Toda narrativa da crônica ela vai se desenvolver em um determinado ambiente, aquele presenciado pelo escritor. Só que o escritor ele vai com a sua linguagem poética, né, a sua habilidade de escrever textos narrativos, textos literários, ele vai
apresentar esse cenário de forma curiosa, também de forma bem atraente. Nós temos também como elemento comum em toda a crônica é o foco narrativo, ou seja, o autor, ele é quem escolhe o ponto de vista que ele vai adotar, que ele vai escrever, certo? Ele pode escrever na primeira pessoa, usando pronomes e verbos na primeira pessoa, né? E a partir daí ele pode se transformar, fazer parte da narrativa, ou seja, ele pode ser autor e personagem ao mesmo tempo, né? Ele pode narrar a história e ser personagem ao mesmo tempo. Ou, né, ele pode ficar de fora ao escrever a narrativa, escrevendo ela em terceira pessoa, sempre usando pronomes e verbos em terceira pessoa. É quando ele vai passar a ser, né, apenas autor e observador, o narrador observador, pois ele vai narrar a história de fora, narrar a crônica de fora da história, ou seja, ele não vai ser personagem. Então, vai depender, né, do autor, depende do autor, porém tem que apresentar um dos focos narrativos, pois toda crônica, por ser parte, né, da tipologia narrativa, ela tem que apresentar um narrador. Bem, outro elemento são os personagens, certo? Então, na crônica pode aparecer uma ou várias personagens. Elas podem ser inventadas ou não, certo? E o autor, ele pode ser uma delas, já que ele pode fazer parte como personagem, certo? Contanto que toda história deve haver um personagem a ser apresentado pelo autor. No caso, toda narrativa deve ter um personagem ou vários personagens apresentados, né, pelo cronista. E toda crônica, ela tem que ter personagens. Bem, pessoal, outro elemento aqui, né, é o enredo. Isto é, narra o momento em que do acontecimento, né? Um episódio banal do cotidiano, como a questão da crônica. Geralmente, toda crônica, como eu já falei, é voltada para um episódio que foi presenciado pelo cronista, certo? E a partir daí, passa, né, a dar uma ideia, provocar uma emoção, certo? Então, o enredo é a própria história em si, sempre baseada em um acontecimento verídico, que é presenciado pelo autor. Bem, outro elemento comum a toda a crônica é o tom, que pode ser poético, humorístico, irônico ou reflexivo. Como assim, professor? O autor, ele vai escolher como é que ele pode, em que tonalidade ele pode escrever. Ele pode escrever de forma poética, ou seja, mexendo com o sentimento do leitor, de quem vai ler. Ele pode escrever de forma mais humorística, é mais engraçado. Ele pode usar a crônica como uma forma de denunciar um determinado problema social e usando uma linguagem irônica ou levando a reflexão, certo? Então, isso vai depender do propósito que o cronista quer obter com a sua crônica, com o seu texto. E aqui eu apresento outros dois elementos que são essenciais às crônicas, né, que são comuns a todas as crônicas, que é a linguagem coloquial, ou seja, é uma conversa com o leitor. Geralmente, os autores da crônica, eles usam essa linguagem mais coloquial para se identificar com o leitor, para que o leitor se identifique com ele, né, justamente trazendo essa forma de conversação entre autor, né, entre escritor e leitor, usando meio que palavras, digamos assim, muito comum ao dia a dia das pessoas, ok, pessoal? E por fim, nós temos o desfecho. Como eu já falei, toda história, já que a crônica é uma história, uma narrativa, ela tem um desfecho, que é o final. É um outro elemento comum a todas as crônicas. Espero que vocês tenham compreendido, certo? Que embora cada autor, cada cronista, tendo a sua característica própria de escrever, a sua própria forma de escrever, há alguns elementos que são essenciais, que tem que conter em toda e qualquer crônica, independente do escritor. Ok, pessoal? E aqui eu coloquei para vocês, para que vocês possam ver a referência bibliográfica de onde a professora tirou esse material para expor. A professora Érica tirou o material justamente aqui, né, do material da Olimpíada de Língua Portuguesa, certo? O qual eu apresentei a vocês anteriormente. Então, espero que tenham gostado, tenham compreendido e tenham um bom dia de aula.